Oi, gente. Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Então, gente, falando sério. Eu só queria vir aparecer aqui só pra falar que eu anotei um negócio e eu queria gravar um vídeo falando sobre isso. Eu já fiz post lá no TikTok. Se eu não me engano, acho que já fiz post no TikTok falando sobre isso. E é um pedaço do livro que eu li do Miles Moura. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. O nome dele é em inglês. Acho que é assim que se fala. Eu gostei do livro que eu li sobre a proposta, se não me engano. E o livro que eu tô lendo agora, que ele já morreu, tá, gente? Mas os livros dele tá aí. Então, é sobre casamento. E eu tô gostando bastante, aliás. E aí ele escreveu isso e eu queria gravar um vídeo pra falar sobre isso. Deus nunca exigirá de você nada que ele já não tenha construído dentro de você. Então, eu li isso e fez assim na minha cabeça. Porque eu tava vendo. Eu tô nessa meio jornada de entender os meus sonhos e escolher os melhores caminhos para esses sonhos se realizarem. Então, construção dos sonhos. Estou na minha construção de sonhos. E YouTube, obviamente, é o principal, um deles. E nisso, eu li, apareceu bastante coisa pra mim. E eu fui vendo que era pista de Deus, obviamente. E por acaso esse homem apareceu. Tem muita gente, aliás, que eu nem sabia. Que tem muito livro bom mesmo, de pregadores, de pastores e tudo mais. Pregações muito boas de verdade. Eu nem sabia que existia. Eu nem sabia desse pastor. Eu fiquei sabendo por conta do canal Aion Escola de Profeta, da Silvana Mara. E aí eu vi lá. Aí eu gostei pra caramba. Aí eu fui pesquisar. Aí eu encontrei o livro, comecei a ler. Eu falei, gente, mas que livro bom. E terminei, né, obviamente, já o livro dele. Agora, como eu disse, eu tô lendo o livro sobre casamento. Muito bom também. Eu li 22 páginas, mas eu tô gostando bastante até agora. Enfim. Então ele fala aqui, Deus nunca exigirá de você nada que ele já não tenha construído dentro de você. E isso é verdade, porque na Bíblia, em Salmos, fala que Deus me dará o desejo do seu coração. Então, quando Deus confirmou pra mim, vou falar brevemente, quando Deus confirmou pra mim que esse sonho, vou dar um exemplo, vou dar o YouTube de exemplo porque eu tô aqui. E eu achava que era só mais um sonho como a galera que tem vontade de ser YouTube, sendo que eu sempre quis ser YouTube, só que eu tinha um propósito de ser YouTube. Só que no meu propósito, na verdade, era tipo assim, grava vídeo trollando, grava vídeo coisa infantil, sabe? Viajando, isso não é coisa infantil, né? Mas assim, eu queria mostrar o dia a dia, né? Não que eu não vou gravar algum vídeo algum dia aqui sobre isso, lógico, provavelmente. Que aqui é sobre um pouco de tudo no meu canal. Mas eu quero levar pra uma parte que ajude, sabe? Se eu estiver contribuindo, porque eu não quero que alguém fique vendo meus vídeos, que você tá aí vendo meu vídeo e perdendo o tempo, entende? Quero que agregue valor no seu tempo, entende? Porque você parou o seu tempo para estar me assistindo. Então eu me sinto na obrigação de estar agregando para a sua mente. E, ao ponto de você pensar diferente e correr, vamos dizer assim, atrás de seus sonhos. Seja que no YouTube, no meu caso, eu sei que é um propósito. Então, Deus me revelou através de orar bastante, 10 anos daí,
né? Vergonha e medo do julgamento e não sei o que e tudo mais. Eu acabei que Deus confirmou. Então eu estava escondida, isolada, vamos dizer assim, esse tempo todo para não entrar na internet. E agora eu fui autorizada a estar aqui. Então, tudo tem um porquê. Eu ainda não sei todas as respostas, pode ter certeza. Mas tudo tem um porquê. E sempre quando eu não entendo alguma coisa que Deus está fazendo, a única coisa que eu faço é eu tenho que confiar. Porque Deus é Deus. Então, eu só tenho que confiar. E obedecer o que Ele está mandando fazer. Porque os planos que Ele tem pra mim é plano de paz, de prosperidade, de me dar um futuro. Então, tudo é pro meu bem, né? E quando a sua percepção muda, assim, é fantástico, é fantástico. Aliás, eu queria falar um tópico que eu vou falar no outro vídeo sobre cor interior, que é muito importante. Que eu vou falar que é o principal ponto-chave para você deslanchar, sabe? Para você conseguir viver nessa sociedade, né? Enfim, nessa compulsão, sabe, de compra, compulsão para mostrar que tem tal coisa, que precisa comprar tal coisa. Eu não sou contra comprar carros, mansões, eu não, na primeira oportunidade estou comprando. Não estou dizendo sobre isso, sabe, gente? Eu estou dizendo no sentido, não tem nenhum problema com isso. Você tem que ter do bem e do melhor mesmo. Deus falou que você tem que comer do bem e do melhor dessa terra. E se é isso que tem na nossa geração, casas boas, carros, nessa época, nessa geração, nesse tempo tem isso, do bem e do melhor, então é isso que a gente vai comer, do bem e do melhor. Ok? Não tô dizendo sobre isso, eu tô dizendo no sentido... como tem muitos ricos, pessoas que são ricas, financeiramente, estou querendo dizer, e são só ricas financeiramente, sabe? Só tem dinheiro na conta, mas não tem o calor, sabe, de outras pessoas, sabe? A atenção, amizades, ou as pessoas só talvez interessam por essas pessoas por dinheiro e no fim acaba triste, deprimido, ou se droga, acaba morrendo, porque a verdadeira felicidade está em Deus, está em Cristo. Então, a verdadeira alegria, porque na verdade, né, alegria, porque a felicidade é momentânea, a alegria é eterna, que vem de Deus. Então, não tem nenhum problema. Você pode ter 100 tablets, 100 carros, sei lá, Ferrari. Não tem problema com isso. Na minha opinião, não tem. Sabe, eu acho que o problema total é o ser humano, as pessoas, ou a gente, vamos colocar aqui, achar que é alguém porque tem. Achar que é alguém porque tem um carro do ano, porque tem tal coisa. Sendo que isso é passageiro, tudo isso é passageiro. Na verdade, a gente só está usufruindo disso tudo para viver do bem e do melhor, mas a nossa missão real de cada um é pessoal. A minha missão é uma coisa, a sua missão é outra. O que Deus tem para mim é diferente do que Deus tem para você, porque nós somos diferentes, apesar de sermos da mesma fonte de Deus, somos diferentes. Você tem uma história diferente com a minha, um caminho, viveu coisas diferentes do que eu vivi. Então, lógico, a gente vai para o mesmo pai, mas vivemos histórias diferentes. Então, o que é para você não é para mim. O que é para mim não é para você. E quando você entende isso, por isso que eu falo que é muito complexo falar muitos assuntos aqui, porque
tem que gravar muitos vídeos, porque a identidade, ela engloba tudo. E nisso engloba a riqueza, a comparação, relacionamentos sociais, relacionamento pessoal, você com você mesmo, relacionamento com Deus, relacionamento social, amizades, trabalho, agendas, negócios, sabe? Relacionamento pessoal também, no sentido você com seu marido, namorada, enfim, esposa. Então, isso engloba tudo. Mas antes de a gente ter tudo, vamos dizer assim, começa o nosso relacionamento com Deus, que é o principal. E aí começa um relacionamento com a gente. Essa é a ordem. E depois, com o marido ou a mulher, enfim, não sei quem tá me assistindo, se é homem ou mulher. E depois com filhos, e depois familiares, enfim, e depois social, sei lá, sabe? Tipo, tem uma ordem. E primeiro Deus, primeiro eu e depois marido, entende? Gente, eu não sou casada ainda, tá? Só dando exemplo. Então, depois filhos e depois os parentes, familiares, minha opinião, ok? Então, se as pessoas não têm um relacionamento consigo mesmo, tipo, eu amo Deus, eu entendo meu valor, quanto mais eu amo, eu obedeço a Deus, porque amar a Deus é obedecer a palavra dele. Então, quando eu obedeço a Deus, eu me vejo como Deus me vê. Então, a minha percepção de mundo muda, as minhas crenças mudam, a minha visão de mundo, tudo muda. E aí eu começo a ver relacionamento, eu me olho diferente, eu começo a ver as pessoas diferentes, eu consigo amar as pessoas de verdade, não de mentira, eu consigo ser humilde, eu consigo fazer o bem verdadeiramente, eu consigo ser quem Deus me chama para ser, independente das circunstâncias. E porque a gente não anda por vista, a gente anda pela fé. E a fé você não está vendo, mas ela está aqui. Entende? É como o mundo espiritual, ele tá aqui, mas a gente não tá vendo. Enfim, então engloba muita coisa esse assunto, porque é muito detalhes, sabe? Muito profundo, porque engloba tudo. Então o relacionamento primeiro começa com Deus, depois você, e depois com o marido ou mulher, se você quer casar, enfim, ou é casado, e depois com filhos, e depois com familiares, amigos, social, enfim. Mas primeiro Deus, porque aí o seu mundo muda, a sua percepção, a sua visão sobre você, sua visão sobre tudo muda. O plano que você tinha, você olha e fala, caramba, esse plano aqui não. E você começa a ver o plano de Deus agindo. Você consegue ver Deus guiando você. Literalmente, você consegue ver. E você vê que os fracassos que acontecem na vida não são fracassos, são proteção de Deus. São livramento de Deus. E você muda e você sabe para onde você está indo, porque você sabe quem te guia. E a sua conexão, intimidade com Deus aumenta e você começa a ver. Muda tudo. Você consegue ver no dia a dia, sabe? Deus falando através de outras pessoas no dia a dia, números, como as pessoas dizem, números, seja paisagem, sejam tudo. Gente, Deus não limita Deus, Ele fala com você de todas as formas possíveis para que você enxergue um sinal, sabe? Quando você não tem que assinar um contrato, ou quando você não tem que fazer tal faculdade, ou não ir para o exterior, não ir para um país tal, X, mas você tem que ir para outro país. Então, tudo um alerta, sabe? Ou aquilo que pulsa dentro de você anos e anos, mas você fica ali debatendo. Ou a religiosidade demais, sabe?
você tem que perguntar para Deus, ter intimidade com Deus. Não ouvir as pessoas falando, eu vi isso hoje, sobre Deus. Sobre Deus. Você está ouvindo muito sobre Deus. Mas você conhece Deus? Você está ouvindo eu falar sobre Deus, porque minha intimidade com Deus. Mas você tem que ter a sua intimidade com Deus, entende? Porque a sua história é diferente da minha. A sua jornada é diferente da minha, entende? E a sua jornada é importante, sabe? Por exemplo, se o Miles Moura, eu vou dar um exemplo, como eu disse aqui, se ele não tivesse gravado, se ele não tivesse virado pastor, se ele não tivesse escrito livros, eu não estaria aqui falando dele agora. Se vamos usar secular, se Van Gogh não tivesse fracassado todas as vezes coisas que ele fracassou, eu não sei a história dele completa, eu só vi um pouco do resumo de um filme que eu vi, uma história que tem no YouTube. Ele fracassou, e aí ele resolveu pintar, não foi? Então, se ele não tivesse pintado nenhuma arte dele, nenhuma, não teria hoje uma galeria aí, museu no caso, né? Com Vicente Van Gogh, não teria, entende? Então, muitas vezes o fracasso obviamente vai doer, porque a gente não entende, a gente não tá vendo a percepção de Deus, que na verdade são livramentos, que na verdade são livramentos, são livramentos. Então, quando temos intimidade, vemos na percepção certa e temos mais conhecimento da palavra. Então, intimidade com Deus é muito, muito, muito importante, porque a sua jornada aqui na Terra, os seus planos, a sua vida extraordinária, ela acontece da melhor forma possível quando tem um Deus que está lá em cima, que vê tudo. E ouve pessoas falando mal de você, ouve pessoas falando bem de você, ouve pessoas pensando em atentar contra a tua vida, ou qualquer coisa. Deus está vendo tudo, e você não. Então, entende? O Espírito Santo falar, não faz esse contrato, não assine, não vai para esse exterior, não passe naquela rua, entende? Ele fala. Então, é por isso que é muito, muito importante ter intimidade com Deus, porque com o Espírito Santo, porque ele vai dizer pra você exatamente o que você tem que fazer, entende? E você vai saber, porque a maneira que ele fala com você é a maneira que você entende, entendeu? Por isso que cada jornada é única, por isso que a comparação é imbecil e idiota, porque cada jornada é única. Se você olhar para sua história, você nunca jamais ia ficar se comparando. Nunca jamais ia ficar se comparando. Não que não possa haver comparação também, né, gente? Vou me retratar aqui minha fala. Não que não possa haver comparação, mas você não ia deixar isso tomar conta de você. O problema, às vezes, as emoções que a gente negativa não vem, por exemplo, a raiva. Você ter raiva, tudo bem ter raiva, tudo bem ter tristeza. O problema é você deixar que essas emoções domine sobre sua identidade. Tipo, eu sou a tristeza. Não, você não é a tristeza. Fala, eu sou a alegria. Eu sou a alegria. A alegria do Senhor habita em mim. Entende? Então, quando você se associa com as emoções erradas, que é o problema. E é por isso que eu falo, e eu vou falar, que a identidade é muito importante, muito importante. E pra você começar, gente, eu falei isso uma coisa, o vídeo já tá indo pro outro tópico, né? Pra você começar uma jornada de propósito, saber seu propósito, primeiro você começa pela cura interior, que é o quê? Curar a sua criança interior, ferida. Você tem que olhar pra você, tá? No momento de você parar, olhar pra você, cuidar de você. Cuidar, buscar conhecimento da palavra de Deus, reprogramar sua mente, reprogramar suas crianças, ver as crianças que estão dentro de você e anotar, fazer anotações, buscar livros, ler, buscar pessoas que falam sobre isso. Eu já indiquei aqui o canal da Silvana Mara,
Bom, e você fazer sua própria pesquisa, porque cada jornada é única, como eu disse. Minha jornada é diferente que a sua. Mas não significa que eu não posso estar aqui te ajudando. Então, com o meu conhecimento, entende? Com a minha jornada. Enfim, então... começa pela cura. Cura, você vai curando a sua criança interior e vai tratando, sabe? Jesus vai tratando aquelas emoções, os traumas e seja o que for que você passou. E aos poucos você não vai lembrando mais disso, isso fica no passado, sabe? Porque se você ficar removendo isso, removendo não, revivendo a palavra certa. Revivendo isso, revivendo essas emoções, você tá jogando energia, sabe? Eu já disse isso aqui, somos frequências. Não é legal ficar revivendo o passado na sua mente. É como se você estivesse vivendo aquilo e isso vai fazendo você mal, sabe? Tem muitas doenças que são mentais, por exemplo, seja a depressão ou qualquer outra, que acaba fazendo, se tornando doenças físicas, né? Como a ansiedade, por exemplo. Tem gente que tem ansiedade e fica com marcas na pele, sabe? Eu já tive marcas. Como se fala... Eu esqueci o nome. Um negócio que dá na pele. E aí fica coçando. Não sei se é... Eu não tô lembrando agora. Mas é um negócio que dá na pele, fica coçando. Enfim, eu já tive isso. De ficar coçando a pele e tudo mais. Eu não sei se isso tem muito a ver com ansiedade. Eu acho que sim, tá, gente? Eu vou ter que pesquisar isso pra ver se o que eu tô falando é verdade. Mas é que quando eu tinha, eu me lembro que ficava coçando e tinha marcas, sabe? Na pele. E eu sabia que era da depressão e da ansiedade. Enfim, porque se tornou físico, entende? E eu não tinha nada disso. Então, muitas vezes, a doença, na verdade, ela é fake. Eu não sei se é a palavra certa que eu deveria usar. Mas ela é a doença é algo espiritual, entende? Porque quando a gente entende que a gente é espiritual, tudo vem do espírito. Então, a depressão e tantas outras doenças. Gente, mas não pode se tornar físico. Lógico, né, que vai se tornar físico. Porque muitas das vezes alimenta, sabe? As emoções negativas. As crenças, os traumas, tudo isso alimenta. Enfim, e é por isso que eu tô falando que a cura interior, ela é muito importante. Como eu disse, indiquei o canal da Silvana, muito importante você ir lá e pesquisa o canal dela, ver vídeos dela, que é muito bom. E vai te dar um norte sobre muita coisa. Tem outros canais, mas eu não tô lembrando agora o nome de um pastor. Eu gosto sempre de aparecer, sabe? Aparece. Ai, gente, desculpa. Meu Deus. Desculpa. I'm sorry. Eu fui virar um fio, virou tudo. Enfim. Mas é isso, gente. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu nem ia falar isso tudo. Mas saiu. Então é isso. Sobre cor interior. Como eu disse pra vocês, começa pela cor interior. E depois vocês vão pesquisar sobre o vídeo da Silvana no canal dela, que lá ela simplifica bastante. E essa é minha canal também. E depois vocês pesquisam. Também tem livros. Eu vou ver se eu trago aqui. Livros, muito importante. Como eu disse, tem um livro do Melis Moura, se vocês quiserem pesquisar e dar uma lida, é legal. Enfim, é isso. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembre-se, Deus nunca exigirá de você nada que Ele já não tenha
construído em você. Gente, eu já esqueci. Curte o vídeo, comenta. Ai, tô pedindo. Eu falo pra você compartilhar, mas eu não. Se vocês quiserem compartilhar, vocês compartilham.